No exato instante em que você clicou para assistir esse vídeo, dezenas de pessoas ao redor do mundo deram seu último suspiro devido a complicações de saúde ligadas diretamente ao isolamento social. Essa é a realidade brutal de uma crise invisível que se transformou em uma das maiores emergências de saúde pública no século XXI. Vivemos fincados no coração daquilo que muitos sociólogos chamam de a grande era da contradição humana. Nós desenvolvemos redes de fibra ótica que cruzam oceanos e smartphones capazes de nos conectar com qualquer indivíduo em tempo real. Teoricamente, deveríamos ser a civilização mais unida da história. Mas, na prática, o que experimentamos ao fechar os olhos é a porta de casa e um abismo existencial. As telas que prometiam aproximar os distantes acabaram por isolar o que estão por perto. Sentamos-nos em mesas onde ninguém se olha nos olhos. Caminhamos por calçadas lotadas onde cada indivíduo é uma ilha voltada para a própria tela. E deitamos a cabeça no travesseiro com a incômoda sensação de que, apesar de termos milhares de conexões digitais, não temos ninguém para quem ligar caso o mundo desabe de madrugada. Como a humanidade, uma espécie que só sobreviveu porque aprendeu a cooperar em grupo, chegou ao ponto de transformar a falta de convivência em uma epidemia global. Para decifrar esse mistério, precisamos olhar além da superfície da tecnologia e compreender o que de fato aconteceu com a nossa estrutura social, psicológica e também cultural. Meu nome é Maxwell, seja bem-vindo ao canal Órbita em Saturno e vamos mostrar os motivos da epidemia de solidão que acontece no mundo. Solidão contra solitude. Para começarmos a desatar esse nó, é fundamental estabelecermos uma linha divisória muito clara entre a solidão e a solitude. A solitude é um estado de isolamento voluntário, um momento de calmaria onde o indivíduo escolhe estar na própria companhia para organizar os pensamentos. Ela é construtiva, pacífica e essencial para a mente. A solidão, por sua vez, é uma ferida aberta. Ela é um estado emocional negativo e doloroso, que surge quando há uma distância imensa entre a conexão social que você deseja ter e aquela que você efetivamente possui na realidade. Do ponto de vista biológico, nós fomos desenhados para a vida comunitária. Durante milênios, o isolamento do bando significa a morte certa na natureza. Nosso cérebro evoluiu para gerenciar dinâmicas de grupo e estabelecer laços de confiança. Por causa dessa herança ancestral, quando o cérebro moderno detecta que estamos isolados, ele aciona um sinal de alarme idêntico ao de uma ameaça física. Exames de ressonância magnética revelam que a dor da rejeição social ativa as mesmas regiões cerebrais que processam a dor de um corte ou de uma fratura física. A solidão dói no corpo porque o seu organismo está tentando avisar que você está em perigo evolutivo. Quando esse alarme fica ligado por muito tempo, ele gera um estado de estresse crônico, que altera o funcionamento do corpo e faz o indivíduo enxergar o mundo exterior como um ambiente hostil, isolando-se ainda mais. As estatísticas que mapeiam essa desconexão mostram um sofrimento massivo e globalizado. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS, aproximadamente 16% da população mundial convive rotineiramente com o peso da solidão crônica. Esses dados destroem o mito de que o isolamento é um problema exclusivo da terceira idade. Na verdade, a curva da solidão apresenta dois picos alarmantes. O primeiro atinge em cheio os adolescentes e os jovens adultos, justamente a geração que nasceu imersa no ambiente digital. Essa faixa etária enfrenta a transição para a vida adulta, um período marcado por rupturas com o fim do colégio, a mudança de cidade para estudar e a pressão do mercado de trabalho. Os laços antigos se desfazem
e os novos parecem muito artificiais. O segundo grande pico se manifesta na velhice, impulsionado pelo luto, pelo distanciamento da família e pela perda de um papel ativo na sociedade. No cenário brasileiro, a taxa de prevalência caminha lado a lado com os índices internacionais, afetando cerca de 15% da população. A grande diferença é que, enquanto alguns países já estruturam secretarias de Estado e debates públicos para combater o problema, por aqui, a solidão ainda é tratada como um tabu vergonhoso. Algo que as pessoas escondem por medo de parecerem fracassadas. Para compreendermos o que nos trouxe até aqui, precisamos examinar a metamorfose das nossas cidades e do nosso estilo de vida. No passado, a interdependência era a regra. As pessoas viviam em pequenas comunidades onde todos se conheciam e se ajudavam. A urbanização acelerada destruiu esse tecido social. As massas migraram para as grandes cidades, trocando o convívio comunitário por ruas interpessoais. A própria arquitetura moderna reflete essa fragmentação. A palavra apartamento carrega na sua raiz o significado de separar, colocar de lado. Nós construímos imensos prédios que funcionam como colmeias humanas, onde empilhamos centenas de indivíduos em caixas de concreto isoladas, cruzando com vizinhos no elevador sem jamais saber seus nomes. Para coroar essa transformação, fomos inundados pelas redes sociais. Desenvolvidas sob a promessa de nos aproximar, essas plataformas operam sob a lógica da economia da atenção. O objetivo de um algoritmo é manter seus olhos colados na tela para monetizar dados. Para alcançar isso, as redes criam uma vitrine artificial de positividade tóxica, onde todos têm vidas perfeitas. Ao comparar esse fluxo editado com a sua própria realidade, repleta de cansaço e rotinas comuns, você desenvolve um sentimento profundo de inadequação. O resultado é o paradoxo definitivo da nossa era. Estamos cercados de curtidas virtuais, mas completamente famintos de presença humana real. A crença de que a solidão é apenas uma melancolia passageira é um erro científico grave. O isolamento social atua como um veneno silencioso no organismo. Quando passamos longos períodos nos sentindo sós, o corpo permanece em um estado constante de alerta, liberando cargas contínuas de cortisol e adrenalina na corrente sanguínea. Esse estado de inflamação crônica sabota o sistema imunológico e danifica o sistema cardiovascular. Estudos mostraram que viver em solidão aumenta o risco de doenças cardíacas em 29% e o de acidentes vasculares cerebrais em 32%, além de duplicar as chances de desenvolvimento de demência em idosos. A falta de conexão social adequada acarreta em riscos de mortalidade equivalentes a fumar 15 cigarros por dia, sendo mais prejudicial do que a própria obesidade. Globalmente, a OMS calcula que o isolamento social é responsável por quase 900 mil mortes todos os anos, mas o impacto também é financeiro. Quando as pessoas se isolam, a produtividade despenca e a pressão sobre o sistema de saúde se torna insustentável. Uma pesquisa realizada na Espanha revelou que os custos gerados pela solidão alcançam 14 bilhões de euros anuais, o que corresponde a 1% de todo o PIB do país. A desconexão humana não é apenas uma falha na relação pessoal, é um rombo gigantesco na sustentabilidade da sociedade. O caminho de volta. Percebendo a gravidade do cenário, alguns países começaram a tratar a solidão como uma autêntica questão de Estado. O Reino Unido foi pioneiro ao criar em 2018 o primeiro Ministério da Solidão do mundo, lançando uma estratégia nacional que envolveu habitação, transportes e saúde. Nações como o Japão e os Estados Unidos seguiram caminhos semelhantes,
injetando recursos públicos para combater o isolamento. Uma das inovações mais bem-sucedidas é a chamada prescrição social. Por meio dela, quando os médicos percebem que a raiz dos sintomas do paciente está na falta de suporte social, eles emitem uma receita encaminhando a pessoa para atividades coletivas, como aulas de teatro comunitário, clubes de jardinagem ou oficinas de culinária. A arquitetura também entrou nessa trincheira. Em Londres, complexos residenciais foram projetados com cozinhas comunitárias, jardins internos e corredores amplos que funcionam como as praças de convivência, estimulando o encontro casual entre os moradores. No Brasil, o grande desafio é trazer essa mentalidade para as políticas públicas, integrando o combate à solidão às redes que já possuímos, como a Unidade Básica de Saúde, o SUS, e os Centros da Assistência Social. É preciso arrancar a solidão da esfera do drama privado e transformá-la em uma pauta coletiva de planejamento urbano. Se você está assistindo esse vídeo e se identificou com os sintomas dessa epidemia, compreenda que o primeiro passo para quebrar essa corrente é livrar-se da culpa. Você não está sozinho porque tem um defeito, mas porque está inserido em uma cultura projetada para afastar as pessoas. Esperar que uma rede perfeita de amigos apareça ou que o algoritmo cure o seu vazio é uma ilusão perigosa. O resgate da conexão exige uma postura ativa e corajosa. A cura para a solidão não está na quantidade de pessoas ao seu redor, mas na profundidade das pontes que você constrói. É aqui que entra o conceito de Shadow Talk, ou a conversa na intimidade. O objetivo não deve ser acumular conexões rasas no ambiente digital, mas estruturar vínculos profundos com pelo menos uma ou duas pessoas em que você confie plenamente. Ter aquele amigo com quem você possa sentar à mesa, olhar nos olhos, compartilhar uma refeição, sem olhar para o celular e falar abertamente sobre seus medos e angústias, sabendo que não será julgado, é na vulnerabilidade mútua e no abraço físico que o cérebro desativa o sinal de alerta e experimenta a verdadeira paz de pertencimento. A tecnologia é fantástica para transmitir informações, mas é incapaz de substituir o calor de uma presença real. Se esse vídeo fez sentido para você, não guarde isso apenas consigo. Faça desse vídeo um pretexto e compartilhe com algum amigo seu que você acha que está enfrentando um problema parecido. E lembre-se, sempre, se o sofrimento estiver pesado demais, procure apoio psicológico, vá à Unidade Básica de Saúde ou ligue para o Centro de Valorização à Vida, o CVV. O número é 188. Estender a mão e cuidar um dos outros continua sendo a tecnologia de sobrevivência mais avançada que a humanidade já inventou. E se você gostou desse vídeo, experimente deixar um like aqui e se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante e seu like vai ajudar a impulsionar esse vídeo para que cheguem mais pessoas. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!